O Alcoólicos Anônimos iniciou as suas atividades em 1935 em Ohio. Aqui no Brasil, o início das atividades do AA foi em 1947. Para falar sobre esse trabalho desenvolvido e também sobre a doença dos alcoólatras, o alcoolismo, nós convidamos a doutora psiquiatra, professora Solange Seidel Gomes. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada. E também um membro do AA, que nós não vamos identificá-lo conforme foi solicitado, mas seja bem-vindo também e obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, nós agradecemos a oportunidade. Então, vou começar perguntando para a doutora o que é o alcoolismo, o que é essa doença, professora? Olha, na realidade o alcoolismo é uma doença crônica, né, que realmente o principal problema é o uso abusivo da substância. É que o álcool hoje, nós vemos assim, ó, como é uma substância legalizada, então parece que ele tem menos importância, mas isso é uma ilusão, porque na realidade é um grande problema de saúde pública o alcoolismo. Tanto é que talvez seja um problema maior do que todas as outras drogas juntas. E é mais fácil de encontrar, inclusive, sem dúvida, de ter acesso. Sim, porque é legal, né? Então as pessoas chegam em qualquer lugar e compram álcool. E inclusive há um incentivo muito grande da mídia. Tu vê que as propagandas sobre o álcool são intensas, são bonitas, são sempre com pessoas famosas. E, na realidade há um grande incentivo ao uso do álcool, né? Por quê? Porque é uma coisa que é permitida. Só que nós sabemos que traz muitos prejuízos para o usuário, prejuízo para as pessoas que estão ao redor dele, prejuízo para a família, né? Prejuízos funcionais no seu trabalho e prejuízo do ponto de vista orgânico. Então, na realidade, eu acho assim que é uma devastação do ser em função do alcoolismo, né? Então, eu acho que nós teríamos que ter políticas públicas mais voltadas para o uso de álcool. Eu acho que nós temos algumas coisas já acontecendo, né? A balada segura, alguns cuidados, mas na verdade eu acho que falta muito ainda. A balada segura, na verdade, é uma campanha de trânsito, né, doutora? Não é nem para que as pessoas não bebam, tem inclusive ali o motorista da rodada, então para que os outros possam beber. Então, sim, a referência é realmente uma campanha de trânsito. Sim, na realidade, mas eu acho que ela, de alguma forma, auxilia um pouco. Porque a gente, reflexão, né? Porque tu vê, assim, que a gente sabe que, na realidade, as mortes no trânsito, né, em função do álcool, são muito grandes. Tem, assim, esses dias eu li numa estatística de que seriam 25 mil mortes anuais em função do alcoolismo. Quer dizer, tipo, 50% dos acidentes de trânsito têm como base o uso do álcool. Mais de 90% das violências domésticas é causada pelo uso abusivo do álcool. Então, na realidade, são muitos e muitos prejuízos. A história da balada segura que eu citei, é que assim, é uma forma, parece, de ajudar na conscientização de que aquilo traz prejuízos. Sim, né? Então, na realidade, seria mais nesse sentido. Mas acho que a gente precisa fazer muita coisa ainda. Eu acho que principalmente em termos de prevenção. Né? E o AA está aí também para nos auxiliar, né, doutora? Membro há 7 anos do AA, representante comercial. Fala pra gente como que foi a sua vida até antes desses 7 anos, até encontrar o AA, por que você procurou esse trabalho, esse serviço, e como é agora a sua vida? Eu comecei a beber muito cedo, certo? Eu não recordo exatamente, foi 13 ou 14 anos, e eu automaticamente me tornei um alcoólatra, porque eu passei a beber diariamente. Isso durou mais ou menos uns 10 anos, né, dentro da nossa irmandade. A gente fala que é o chamado fundo de poço. Eu fui desenvolvendo e cavando, e cavando, e cavando, né? Até que eu me coloquei numa situação onde eu não sabia mais o que fazer, né? Eu já tinha a família, já estava deixando de lado, né? Eu trabalhava quando me convinha,
né? Quando segunda-feira era impossível, né? E eu fui desenvolvendo essa que eu sei que é hoje uma doença. Uma segunda-feira eu fui ao dentista e ele me disse que eu teria que passar 30 dias sem beber. Quando ele me deu aquela notícia, eu me apavorei. Nossa, como? Passar 30 dias? Eu ainda não havia bebido às 9 horas da manhã, porque eu ia no dentista, senão eu já teria ingerido alguma coisa. Então ele me deu a triste notícia, você vai ter que parar de beber para poder fazer o tratamento. E eu procurei um médico. E ele sabia da sua situação? Não. Não, ele não sabia porque foi a primeira consulta que minha irmã marcou e tal, né? E até então você também não se considerava um alcoólatra? Não, eu bebia socialmente, né? Eu sempre achei que uma pessoa que bebe diariamente, ela bebe... É, né, normal. É normal. E eu procurei um médico, né? Inclusive um psiquiatra de Sapiranga, e eu fiz algumas consultas com ele, e numa dessas ele pegou e me devolveu o dinheiro da consulta e disse que se eu não parasse de mentir, não adiantaria nada eu estar indo ali dar o dinheiro para ele. E aquilo me deu uma apunhalada no meu orgulho, né? Pô, eu tô pagando e o cara não quer me atender. E aí eu fui a um grupo de alcoólicos anônimos. Isso era uma segunda-feira. Passei algumas vezes na frente, olhando para aquela placa, vou chegar ou não vou. E numa dessas está entrando uma pessoa que bebia comigo. Entra comigo ali, que tu vai querer entrar, mas tu tá com vergonha. E eu entrei com essa pessoa. Né? E eu posso garantir que a minha vida não foi mais a mesma a partir daquela primeira reunião. Né? Eu ouvi várias coisas, né? Que o alcoolismo era uma doença, que era possível deter, bastava que eu evitasse o primeiro gole, né? Mas que principalmente eu não estava mais só. Que a partir daquele momento eu teria uma série de amigos que, se eu quisesse, eles iriam me ajudar. Né? E eu quase que instantaneamente eu comecei a participar, eu parei de beber, né? Eu comecei a trabalhar conforme deveria, eu voltei Desde a a primeira reunião você parou de beber? Não, eu tive algumas recaídas, né? Que nós chamamos de recaídas, né? Porque eu realmente não acreditava que eu fosse um alcoólatra. Eu questionava, não, mas esses caras estão falando, mas eles não sabem realmente como é que é. Né? E eu paguei algumas vezes para ver. Né? E cada vez que eu recaía, eu voltava pior. Né? Porque dizemos em nossas salas que é uma doença lenta, progressiva e com consequências fatais. O fato de eu ter parado de beber há 7 anos, se eu voltar a beber hoje, né, a minha doença ela foi lenta e progressiva. Ela progrediu nesse período e eu vou voltar a beber mais do que bebia. Né? Então, né, hoje eu não tomo o primeiro gole, tenho uma vida feliz, eu tenho uma vida bacana, eu posso estar fazendo isso aqui por vontade própria, né? Ninguém me obrigou, ninguém me sugeriu, nada. E eu acredito que levando a mensagem eu acabo mantendo a minha sobriedade. Né? E eu sei que a minha família vai ficar tranquila, que eu vou chegar em casa hoje à noite, não vai ter aquela discussão, não vai ter aquele quebra-pau, não vai acontecer todas aquelas coisas, né? Aquele círculo que eu trazia para a minha vida enquanto bebia. Né? Eu bebia, minha esposa sabia, minha sogra sabia, minha mãe sabia. Você já era casado? Eu já era casado. Então era como um olho do furacão. Né? Onde eu passava, todas as pessoas sabiam. Né? Eu costumo dizer que eu era espaçoso. E então depois que eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, isso tudo foi mudando, né? Venho aprendendo a lidar com os problemas, venho aprendendo a lidar com as frustrações, né? Então isso eu aprendi numa sala, um dia de cada vez, né? No começo eu acreditava que não seria para mim, porque eu achava que eu era inteligente, que seria uma outra categoria, que eu era mais que aquelas pessoas que estavam lá. E fazendo esse programa que em geral é simples, né? Eu posso dizer que eu estou feliz hoje, eu encontrei a sobriedade né? E tenho uma vida íntegra e útil, né? Que eu acho que é o importante. Queria te perguntar, tu acredita que tu está livre dessa doença? Não. Né? O alcoolismo, como a doutora já falou, é uma doença, né? E que no primeiro contato que eu tiver com o álcool, automaticamente, eu vou contar a história da vela, né? Nós vivemos num outro local agora e o alcoolismo é mais ou menos como uma vela. Vocês certo? Vieram de outro local agora, antes de gravar. Isso, nós estávamos num jornal, né? E eu desenvolvo essa doença e eu não sei aonde eu parei. Né? Se eu vou ter mais uma caixa de cerveja e vou ficar louco, se eu vou tomar mais uma dose de uísque e vou sair com o meu carro e vou bater e vou morrer. Né? Eu não sei aonde está. Né? Então, qualquer contato que eu venha ter com álcool, né? Eu tomando um gole, eu acredito realmente que a minha noção do tempo e das situações ela se altera, eu passo a ser outra pessoa, habita dentro de mim uma outra pessoa, e essa outra pessoa faz coisas que, né, até Deus duvida. Então eu estou livre porque eu mantenho ele controlado. Certo? Ele está numa zona que eu mantenho ele à distância e ele não interfere no meu dia a dia. Né? Então a história da vela é mais ou menos assim, ela parou, ela apagou ali. Quanto tem para queimar eu não sei. Né? Eu já fiz muitas coisas bêbado, alcoolizado, dirigindo, tive problemas com a justiça, tive diversos... Né? Em todos os campos que você pode imaginar eu tive problema por causa do álcool. Então nesse momento está sob controle, né? Eu não vou mexer. Né?
Na realidade, o que a gente diz que o alcoolismo é uma doença sem cura. Entende? Quer dizer, ela está ali, ela pode estar, vamos dizer assim, quieta, parada. A história da vela que nós conversamos, que ela está apagada, mas se tu vai acendê-la, depois de 20 anos, ela parte daquele momento que ela foi apagada. E tudo continua, né? Então, há uma vigilância permanente, uma necessidade de uma vigilância permanente. Eu queria só enfatizar isso, que na realidade, assim, ó, como é uma doença, eu acho que precisa realmente de um acompanhamento médico, sem dúvida, né? Eu acho que o papel do médico não pode ser afastado. Agora, não é só o papel do médico. Acho que o alcoolismo exige um acompanhamento, digamos assim, multidisciplinar. Mas eu vejo o ZAA com muitos bons olhos, porque eu acho assim que ele é aquele auxílio permanente, constante, aquele apoio, aquele grupo que vai acolher, né? E que, na realidade, essas reflexões constantes, entende? Funciona como que a gente chama assim, psiquiatria, um superego, assim, alguém que está sempre lembrando de que realmente não dá para beber. Doutora, antes da gente ir para o nosso intervalo, gostaria de fazer um comentário, talvez eu esteja errada, mas, por favor, me corrija, doutora. O alcoolismo não quer dizer, o alcoólatra não quer dizer que ele bebe uma garrafa ou duas. Talvez uma pessoa que beba uma dose ou um copo também tenha as características de um alcoólatra. Isso aí é uma coisa muito pessoal. Na realidade, tem pessoas que popularmente se chama assim, são bebedores, má bebedores, digamos assim. São pessoas que realmente com pouca dose pode alterar a sua conduta, né? Isso são alguns casos, mas de um modo geral é o beber aquele compulsivo que vai caracterizar essa doença alcoolismo. Só que são várias etapas assim. Então nós não podemos afastar de uma pessoa que bebeu uma quantidade pequena e que tem uma crise de agitação psicomotora, uma crise de agitação que precisa de um atendimento. É uma forma de alcoolismo. Talvez essa pessoa também precise de ajuda, Também precisa de ajuda, sem dúvida, e essa pessoa também não pode beber. Tá certo. Então agora a gente vai para um breve intervalo. Nós voltamos a seguir com muito mais informações para você, informações pertinentes e também para a gente falar um pouco do papel da família também nesse resgate das pessoas, dos alcoólatras anônimos.